Hoje o Evangelho está em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. O Evangelho nos diz assim: Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudai apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Essa palavra, ela tem pra gente um propósito hoje, de nos salvar daquilo que nós estamos hoje. Amarrados, presos, amargurados. Essa palavra tem o poder de salvar a gente daquilo que a gente acha que não há mais salvação. Essa palavra tem o poder de restaurar matrimônios, relacionamentos. É palavra da salvação. Essa palavra hoje nós vamos refletir. Como que Deus quer que nós acessamos essa graça, esse desafio tão grande que é colocado para a gente hoje. Mas essa palavra, a gente precisa entender no início, é palavra da salvação. Palavra que vai salvar aquela família que você acha que é mais fácil mudar de casa, viver longe, do que trabalhar pela salvação dela, pela união, pela restauração. É palavra da salvação hoje que Deus está colocando na nossa vida. Palavra da salvação para tantas pessoas que estão em leitos de hospitais. Palavra da salvação para levantar da cama pessoas que os médicos dizem que não há mais salvação. Mas essa palavra tem sim o poder da salvação. Que a nossa parte poderá ser feita no dia de hoje por meio da compreensão desse Santo Evangelho. O Senhor vem nos pedir algo muito difícil hoje: amar aqueles que nos fizeram mal. O Senhor vem nos pedir hoje para a gente rezar, orar pelas pessoas que nos prejudicaram. Tá de brincadeira, né, Deus? Tá de brincadeira com a gente, né? Mas hoje Ele vai nos explicar como isso, e por que isso, e quais as consequências extraordinárias na nossa vida. A força que Deus vai colocar hoje dentro de mim e de você vai ser capaz de alcançar essa força extraordinária, a nos dar uma vida que a gente não está vivendo dela ainda, a nos fazer acessar uma felicidade que a gente está buscando ela na contramão. Muitos de nós estamos buscando a felicidade na contramão. Nós estamos clamando por uma vida próspera na contramão. Então o Senhor vem nos dizer: eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. E o Senhor coloca aqui algo muito poderoso para a gente tirar toda a nossa razão. Que o Espírito Santo tire as razões. Eu tenho muitas razões para continuar odiando as pessoas que me perseguem. E hoje é um exercício para a minha vida. Não é porque a palavra está saindo da minha boca que ela tem um efeito diferente. É a boca que está mais próxima do meu ouvido, é a minha. E o Senhor vem hoje pedir para mim: Rodrigo, reflita essa palavra. Dê essa oportunidade a você mesmo. Reflita essa palavra. Não traga nos teus pensamentos: não, não quero. Não, não vou fazer isso. O Senhor vem hoje nos devolver, porque nós nascemos com a graça da cura,
Nós nascemos com a graça da libertação. Nós nascemos com a graça da felicidade. Nós nascemos com a graça da salvação. Mas nós, ao longo das nossas experiências de vida, os machucados que nós tivemos na vida, nos fizeram, eu não quero. Se for por esse caminho, eu não quero. Essa pessoa vai ter que pagar, essa pessoa vai ter que entender o que ela fez comigo. Essas são as vozes da razão que ficam a todo momento falando para nós. E as vozes de outras pessoas que vêm reforçar que nós precisamos ter razão. E o Senhor vem pedir para que a gente tenha fé. O Senhor vem pedir para que a gente tenha Deus dentro de nós. E Ele diz assim: o sol nasce sobre os maus e sobre os bons. O Senhor vem dizer assim: você é meu filho amado, só que aquela pessoa também é meu filho amado. O Senhor vem dizer aqui: faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Chuva é fertilidade, chuva é graça. Olha para uma plantinha sem chuva, ela morre. O Senhor não quer a morte daquela pessoa que nos feriu. Mas Ele vai nos explicar por quê e como que nós vamos fazer isso. O Senhor não quer a morte. Se nós estamos orando para Deus destruir aquela pessoa tão ruim, Deus não vai fazer isso, porque é filho dele. Quem tem mais de um filho sabe que nenhum é igual ao outro, que a mesma educação é dada para os dois, mas que nenhum responde da mesma maneira da educação que você deu para o seu filho. Uma mãe sabe muito bem disso, um pai sabe muito bem disso. E se for preciso de um pai e uma mãe escolher por um filho, ele não vai escolher por um, ele vai escolher pelos dois. É por isso que Deus vem dizer na palavra de hoje que o sol nasce para os justos e para os injustos, para os bons e para os maus, que a chuva, Ele faz chover. Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos, porque Ele não quer a morte de nenhum filho dele. Mas como que nós vamos lidar com essa ferida que está sangrando ainda dentro da gente, das pessoas que nos fizeram mal? O Senhor hoje vem fazer uma pergunta muito séria para nós. O Senhor hoje vem fazer uma pergunta muito poderosa para nós. Antes dessa pergunta, deixa eu só dar um bom dia para quem está chegando aqui, porque é um evangelho que nós vamos recapitulando as informações, que é um evangelho muito poderoso para cura, para libertação. Bom dia, Glauco. Bom dia, que sejamos a mudança que queremos no mundo. Depende de nós sermos a mudança, emanar amor ao próximo, sempre tendo misericórdia. Deus fez eu parar aqui a oração porque eu precisava ler isso. Foi Deus que falou pela sua boca, irmão. Obrigado, Glauco. Que sejamos a mudança que queremos no mundo. Depende de nós sermos a mudança, emanar amor ao próximo, sempre tendo misericórdia. Bom dia, Paula. Bom dia, minha irmã. Hoje o Evangelho vem nos falar disso. Exatamente. Amai vossos inimigos. Orai pelos vossos inimigos, pelos que vos perseguem, para aqueles que estão me perseguindo, que estão me maltratando, que querem o meu mal. E esse exercício do amor de Deus, eu falava aqui, uma mãe que tem 2 filhos, ela cria igualzinho os 2 filhos, mas os 2 não respondem à mesma educação, não respondem aos mesmos comportamentos, não respondem à mesma obediência. E o Senhor é Pai meu e Pai daquele que me persegue. E o Senhor que fala que Ele faz chover sobre os justos e sobre os injustos, a chuva é vida, a água é vida. E o Senhor não quer a morte daquele. Por mais que nas minhas orações eu possa estar rezando, orando errado, Senhor, vai lá, destrua ele. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor vai lá amar ele. E o Senhor me deixa uma pergunta. Ontem, olha só o que o Senhor fez para essa oração dessa manhã. Eu preparo a oração no dia à noite. Quando eu fazer a minha oração pessoal, eu já trago a oração do dia seguinte, para o Senhor dar o direcionamento. Porque fazer o Evangelho todos os dias requer uma disposição para ouvir o Senhor e falar somente o que o Senhor quer que eu fale. E ontem à noite o Senhor deu uma direção simplesmente do que eu já conhecia desse Evangelho. Hoje, quando eu acordei, enquanto eu escovava os dentes, o Senhor me fez uma pergunta. O Senhor mudou a ótica. E agora o Senhor vai mudar a ótica também. Só que para a gente mudar essa ótica,
Vamos fazer um exercício? Quem são as pessoas que hoje são as mais difíceis de se perdoar na sua vida? Quem são as pessoas que estão te perseguindo hoje? O Senhor está pedindo para a gente relembrar que a gente precisa ter uma meta, ter para quem que nós vamos direcionar exatamente essa graça que o Senhor vai nos ajudar a ter hoje. Quem é a pessoa que pode ser lá do passado, pode ser de um passado não tão longe, ou pode ser que você está vivendo hoje, que eu estou vivendo hoje. Quem são as pessoas que nós precisamos cortar essa corda, esse elo, essa corrente dessa escravidão, de todos os sentimentos ruins que tudo que nós vivemos nos fez passar? Então o Senhor faz uma pergunta assim: filho, Jesus fez para mim na frente do espelho hoje: filho, você pode viver longe da minha graça? Jesus está perguntando para você: você tem condições de viver longe da minha graça? E Jesus pergunta: e se eu não te perdoar? Como que vai ser a sua vida? Se eu retirar de mim toda a tua graça, você vive por si só? É uma pergunta de Jesus para mim e para você. E se a sua vida virar uma desgraça? Desculpa a palavra, ela é pesada, mas ela é necessária. O que é desgraça? É a ausência de graça. Se a graça é viver o amor de Deus, o perdão de Deus, a reconciliação de Deus, por que Cristo foi para a cruz? Para nos perdoar. Se Cristo não tivesse vindo, pisado, vivido a missão que Deus colocou de restaurar a aliança com seus filhos, nós hoje viveríamos a desgraça. E nós hoje teríamos a certeza da eternidade da desgraça. Eu não sei qual foi o dia de maior sofrimento na sua vida, mas eu sei do meu. Imagine viver ele de uma forma ainda mais intensa, um sofrimento ainda maior que você viveu. Imagine viver ele eternamente. Imagine viver o dia do seu sofrimento para sempre. Se Cristo não tivesse perdoado a mim e a você, se Cristo não tivesse vindo cumprir uma missão de reconciliação, nós estaremos vivendo o pior dos nossos dias de uma forma ainda mais intensa, eternamente. E Deus vai me perguntar: você é capaz de viver sem o meu perdão? E se eu não te perdoar? Jesus inverteu a ótica do evangelho de hoje. Ele não quer saber mais quem que você vai perdoar. Ele está querendo saber: se ele não te perdoar, você é capaz de continuar vivendo? Se ele não te perdoar, quantos dias durarão a sua vida ainda? Se ele não te perdoar, para onde você vai? Se Cristo não me perdoar, e se Deus não te perdoar? É pergunta de Deus para mim e para você. Mas por que, Rodrigo, que a pergunta está vindo do Evangelho, de fala de eu rezar para os meus inimigos, de eu amar os meus inimigos? Você não sabe o que eu vivi? Deus sabe. E não foi, por mais duro que seja, por mais grave que seja, não foi nem 1% do que Cristo viveu como homem. E Jesus vem nos perguntar: e se eu não te perdoar? Reza o Pai Nosso. Só que a hora que chegar naquele trecho: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. O Pai Nosso foi a oração que Jesus nos deixou. Os discípulos pediam: Senhor, como que nós vamos? Me ensina uma oração. Me ensina a salvação. Quando os discípulos perguntou: me ensina uma oração, me ensina a salvação. Me ensina eu não me afastar de ti. Me ensina eu não me apartar da sua graça. E Jesus ensinou: Pai nosso que estais nos céus. Que tem um Deus poderoso no céu. Que tem alguém acima de todo nome. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. O nome do Senhor é santo. A gente precisa proclamar isso todos os dias. Porque o nosso nome não vale nada e a gente quer defender o nosso nome. A gente não perdoa porque mancharam o meu sobrenome. Porque mancharam a minha reputação. Reputação é nome. Reputação é identidade. Santificado seja o vosso nome, Senhor. Eu estou mais preocupado hoje com o meu nome. Mas é o teu nome que eu preciso não deixar nenhuma mácula.
É o teu nome que eu preciso preservar de qualquer mentira. Que o mundo hoje está querendo colocar mentiras para aqueles que seguem a Deus, para atacar Deus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A gente pode viver o céu aqui na terra. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Oração difícil de fazer, mas necessária. Aí o Pai Nosso já começa a ficar mais que a gente precisa se apartar do nosso eu e que o Espírito Santo preencha o nosso ser. Não é verdade? Seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui, entre eu e a pessoa que me feriu, seja feita a tua vontade, assim como no céu, para que a gente possa alcançar a eternidade, para que a gente possa perdoar até aqueles que não estão mais aqui. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se Deus não abençoar o teu trabalho, você pode trabalhar até se matar. Você pode procurar trabalho, sem a graça de Deus, você não encontra. Faz o exercício de procurar um emprego e consagra aquela entrevista de emprego a Jesus. Eu duvido que não vai acontecer. Só que a gente não faz isso. A gente lembra do currículo, a gente lembra da melhor camisa, a gente lembra do melhor vestido, a gente lembra da melhor roupa, do melhor perfume, a gente lembra das melhores palavras que nós vamos usar na entrevista de emprego, mas a gente não lembra de consagrar a Deus o nosso trabalho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O nosso pão depende da graça de Deus e Deus pergunta: e se você viver longe da minha graça? E se eu não te perdoar? Como que vai ficar o pão dentro da tua casa? Os teus filhos, você acha que você alimenta eles por si só? Deus pergunta. A tua família, você acha que você é capaz por si só? E se eu não te perdoar, filho amado? E se eu não te perdoar, Jesus vem dizer. Essa foi a grande pergunta do Evangelho que Deus me fez no espelho hoje, escovando os dentes. E se eu não te perdoar? Ainda no Pai Nosso, agora ele chega onde ele quer. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu sei que eu falho todos os dias. Senhor, me perdoa porque o meu coração é duro. Senhor, me perdoa por isso. Mas aí no Pai Nosso, essa frase, ela não tem vírgula. Ela não tem ponto. Ela completa. É uma frase só. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na medida, nós declaramos isso no Pai Nosso: Senhor, só me perdoa se eu perdoar. Nós declaramos isso no Pai Nosso, e é um Pai Nosso que Ele nos ensinou. Senhor, só me perdoa se eu perdoar. Qual que é a dificuldade da gente perdoar? A escolha é nossa de viver sem o perdão de Deus. Se a gente não tinha força para perdoar, o Senhor hoje no Evangelho vem trazer a força que é do Espírito Santo. Porque nós não podemos viver sem a graça. Nós não podemos viver sem o perdão de Deus. E nós estamos vivendo já há quanto tempo essa dificuldade de reconciliar? Esse é o mesmo tempo que nós estamos sem o perdão de Deus. E sem o perdão de Deus o corpo adoece. Sem o perdão de Deus a mente se desespera. Sem o perdão de Deus nós entramos em pânico, em desespero. É possível você viver sem o meu perdão, filho? Deus fez essa pergunta hoje. E Deus está fazendo essa pergunta hoje. O Evangelho de hoje vem nos trazer exatamente: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis filhos do vosso Pai do céu. E se Deus não me perdoar? E eu, na minha oração, eu digo todos os dias: perdoai as minhas ofensas assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. E se Deus não me perdoar? Deus, eu proclamo isso todos os dias. Deus só vai me perdoar se eu perdoar. Está no Pai Nosso. Está no Pai Nosso. E o Pai Nosso foi nos dado. Não foi inventado. Não são orações que a igreja trouxe de outras palavras, como muitas orações poderosas. Mas essa é uma oração que ela é feita pela boca do próprio Cristo, por aquele que é a porta da salvação. E se eu não perdoar os meus filhos, o que serão deles?
Deus vem trazer para você: e se eu não te perdoar, filho? E se eu não te perdoar? Bom dia quem está chegando, daqui a pouquinho eu vou saudando, mas Deus está fazendo uma pergunta muito séria no evangelho de hoje. Hoje esse evangelho tem poder de curar pessoas. Nós estamos vivendo a Covid. Nós estamos vivendo pessoas que estão hoje num leito de hospital que nem os médicos sabem o que fazer. Mas existe um medicamento poderoso para levantar pessoas dos leitos. Existe um medicamento poderoso para curar a tua doença, que às vezes os médicos já falaram que é um tratamento paliativo, que não tem jeito. Esse tratamento é o evangelho de hoje. Perdoar é uma decisão, é cortar o laço. Perdoar não é assinar e aceitar o que fizeram com a gente. Perdoar é a gente cortar o laço do ódio. É cortar o laço da desgraça. Porque a falta de graça é a desgraça. Ontem no Evangelho, Jesus nos colocava, quando ele falava pra gente, no Evangelho de ontem, falava sobre a vingança, né? Olho por olho, dente por dente, não resistais aos maus, quem te ferir a face direita, dá também a esquerda. Jesus ontem nos colocou aqui na reflexão, quem acompanhou, que a outra pessoa, ou o mal que age pela outra pessoa, eles querem determinar o nosso comportamento. Eles querem que a gente tenha raiva. Quem que manda nos meus comportamentos? Quem que manda nos seus comportamentos? Essa foi a pergunta de ontem que Deus fez. Toda vez que nós respondemos, quando alguém dá o tapa significa agressão, a palavra pesada, a traição, todo tipo de forma de mágoa. Esse tapa da palavra de ontem, o inimigo está dizendo assim: me bate, seja agressivo também. Tenha a raiva que é minha. Abandone o amor de Deus. Se dobre diante de mim. Olha só. Quando alguém vem e nos determina a ter raiva, está dizendo: se dobre diante do pai da raiva. Se dobre, se ajoelhe diante do pai do ódio. Essa é a palavra que Deus vem. As pessoas que nos feriram, o mal usou delas para dizer para a gente: você vai se ajoelhar diante de mim, que eu vou te fazer sentir ódio. Então é esse laço que Deus está mandando a gente cortar hoje. Não é cortar um laço para deixar a pessoa livre a continuar machucando as pessoas. Pelo contrário, o nosso perdão vai libertar essa pessoa que precisa do nosso perdão. E Deus vai nos libertar porque nós precisamos do perdão de Deus. Faz sentido isso? Faz sentido essa palavra de hoje? O perdão é libertador. O perdão é libertador. Nós temos o antídoto de levantar pessoas de UTIs. Às vezes é o perdão nosso que vai levantar um familiar nosso que está na UTI. Às vezes você está do celular agora dentro de um hospital. Esse vírus, olha só que profunda hoje a reflexão nossa. Esse vírus, o que ele é? Ele é o mal do corpo. Nós precisamos proteger com uma máscara essa região, nariz e boca. E nós precisamos passar álcool em gel na mão para tirar toda a bactéria, esse vírus, matar o vírus antes de que ele alcance as células sadias e entre para o nosso corpo. O que adianta Deus curar o nosso corpo se a nossa alma hoje está amargurada por ódio, por ressentimento? Então que a gente possa colocar a máscara, porque as nossas palavras, eu não vou perdoar jamais aquela pessoa. Olha quantas coisas que saem por essa região da nossa boca. Quantas palavras, juramentos. Deus fala na palavra: nunca jure nem pelo céu, nem pela terra. Então que a gente possa revogar todo o juramento que eu não ia perdoar aquela pessoa, mesmo que nós fizemos perto de outras pessoas. Aquelas pessoas que ouviram o juramento vão ouvir e vão ver o testemunho de uma pessoa que é cheia de Deus. Hoje eu decido amar. Hoje eu tomo a decisão de reconciliar. Eu não preciso mais conviver, mas eu preciso perdoar verdadeiramente. Porque se eu não perdoar, como que eu vou viver sem o perdão de Deus? Na palavra de Deus tem uma passagem que eu acho fantástica para essa reflexão. Um homem devia para o rei uma grande quantia. E o rei foi cobrá-lo e ele não tinha como pagar. Ele não pagou. E ele ameaçou jogá-lo na prisão, maltratá-lo, açoitá-lo. Mas ele ajoelhou e pediu perdão. Não, me perdoe a minha dívida. Por favor, me perdoe, eu não tenho como pagar.
Me perdoe, meus filhos precisam de mim. E o rei perdoou aquele homem. E aquele homem saiu e encontrou um amigo que lhe devia muito pouco. E ele foi cobrar esse amigo. E o amigo falou: eu não tenho como te pagar. E ele pegou e começou a açoitar esse amigo. E pediu para que jogasse ele na prisão. Esse amigo: por favor, não me perdoe minha dívida. E ele não perdoou a dívida. E aquele rei que tinha perdoado a fortuna que ele devia, ficou sabendo disso e foi até ele e falou: eu acabei de perdoar uma dívida muito grande. E você, por uma dívida pequenininha, você açoitou o seu irmão. Você jogou ele numa prisão. Por isso agora você viverá, você vai ser açoitado e preso. Esse rei é Jesus Cristo, que perdoou uma grande dívida nossa, que perdoou um pecado enorme ontem. E a gente, com muitas coisas, são bobeirinhas. Muitas coisas são bobeirinhas que a gente não quer perdoar. São coisas que nós não vamos levar, não vai entrar no céu. Tudo aquilo que a gente não entra no céu, a gente precisa resolver aqui. A gente fica querendo: ai, a minha reputação, ai, o meu nome. É uma reflexão para mim hoje, isso. E eu quero trazer um testemunho aqui para vocês. É um testemunho muito pessoal, eu não ia falar ele aqui. Mas eu vou trazer porque o Senhor está trazendo para mim que é necessário. Existe uma pessoa que eu amo muito, que essa pessoa ficou doente há uns anos atrás. E essa pessoa, muito boazinha, nossa, uma pessoa que era um amor. Só que essa pessoa tinha um cunhado. E ele amava tanto a irmã, nós descobrimos isso depois. Ele amava tanto a irmã dele, que esse cunhado ele tinha um jeito muito ríspido. Sabe aquelas pessoas muito grossa? Mas era o jeito da pessoa. Não era doce como essa pessoa do meu convívio familiar. E essa pessoa começou ao longo da vida inteira a ter implicância com esse cunhado. E a vida inteira foi de discussões por bobeiras. A vida inteira foi por: ah, ele vai lá e eu não vou. A vida inteira foi isso. Então a vida inteira eles viveram longe dessa reconciliação. Olha só, porque ele amava tanto a irmã, ele não aceitava o jeito do cunhado. E essa pessoa ficou muito doente. Essa pessoa faleceu. Uma semana antes dessa pessoa falecer, esse cunhado veio visitar. Esse cunhado entrou no quarto e encontrou ele ali na cama, sem forças, magro, sem esperança, já com o diagnóstico médico que não havia mais solução. E eu fiquei ali naquele quarto olhando esse encontro, olhando esse reencontro. E aquele homem que estava doente recebeu a visita daquele que foi a pessoa que ele não queria estar no mesmo espaço, que o outro também não queria que ele estivesse no mesmo espaço, que eles tiveram tantas discussões, que eles tiveram tantas discordâncias. Vamos trocar discussões por discordâncias? Tiveram tantas discordâncias. E aí eles ficaram por 5 minutos só se olhando. E eu acompanhando os dois olhares. E os olhares iam enchendo de lágrimas dos dois. Essas duas pessoas que passaram a vida inteira não querendo se reconciliar, se viram diante do último encontro aqui na Terra. Um encontro que foi marcado por Deus. E eles só se olharam. 5 minutos parecia uma eternidade. Eu ficava assim: ninguém vai falar nada. E aquele olhar, o olhar dizia muito um para o outro. Aí, aquele cunhado que foi visitar falou assim: cara, me perdoa por tudo. Me perdoa por tudo. E aquele que estava já no seu leito de morte. E eu confio muito que as palavras de uma pessoa no leito de morte são ensinamentos para nós. Uma pessoa que está no leito de morte, ouve ela. Ouve o que ela tem a dizer, que ela está muito perto. Ela já está com os anjos de Deus. Ela já está recebendo o treinamento do céu. Essa pessoa que estava no leito de morte disse assim: tudo bobeira. Esquece. Foi tudo bobeira nossa. Quanta bobeira. Esquece tudo isso. Já não existe mais.
Tudo isso é bobeira. Estou te trazendo esse testemunho aqui pelo seguinte: tudo bobeira. As nossas brigas, lá no leito de morte, a gente vai ver que não passa de um monte de bobeira, um monte de ego, um monte de muito eu. Tudo isso é bobeira. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Que a gente possa entender isso hoje. Que a gente precisa quebrar o laço do ressentimento. Porque ainda nós vamos viver os nossos últimos segundos aqui na Terra. E se a gente hoje tiver a decisão de quebrar os laços, hoje, agora, aqui, a gente vai evitar um arrependimento muito grande de ter desperdiçado momentos maravilhosos, de ter evitado de frequentar lugares porque alguém estava naquele lugar. A vida não é um desperdício. Deus vem falar isso para mim e para você. A vida não é um desperdício para ficar perdendo tempo com tanta bobeira. Quando Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, Ele veio nos lembrar de alguma coisa muito poderosa para a cura, para a libertação. Quando Jesus curava os paralíticos, Ele falava assim: quer que eu te diga, levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados. Se você hoje está no chão, se hoje você não consegue se levantar, se hoje o seu relacionamento está no chão, se hoje a relação com seus familiares está no chão, se hoje a sua saúde está no chão, o Senhor vem perguntar: você quer que eu te diga, levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados. E o Pai Nosso vem nos ensinar: os nossos pecados são perdoados na mesma medida em que nós perdoamos. Vamos rezar? Senhor, muito obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Obrigado porque eu me sinto hoje... A palavra que vem dentro de mim é que eu me sinto hoje um cara forte demais. Eu vou me levantar dessa cadeira aqui numa força tão grande. Eu vou me levantar dessa cadeira aqui me sentindo o cara mais forte desse mundo. Porque Deus me fez forte por essa palavra. Porque só aqueles que rezam por aqueles que nos perseguem têm essa força. Só aqueles que decidem perdoar são os fortes. E o final do Evangelho diz assim: sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. E ele diz também assim: se amais somente o que vos amam, que recompensa tereis? O Senhor vai colocar no nosso coração assim: deste modo sereis filhos do vosso Pai do céu. A reconciliação nos devolve a paternidade de Deus. Deus é teu Pai, é o meu Pai. Deus é o Pai dele. Deus é o Pai daquele que nos feriu. Deus é Pai de todos nós. E a gente não pode sair da casa do Pai porque o Pai quis amar aquele que a gente acha que não é digno do amor. Obrigado, Senhor. Que o Espírito Santo agora faça que a nossa oração, que a nossa reflexão vire atitude. Que vire atitude que a gente, se for necessário ligar, se for necessário mandar uma mensagem de WhatsApp, se for necessário encontrar, se for necessário marcar um jantar, se for necessário fazer o que for, se for necessário ir no hospital e falar ali, ó, no ouvido da pessoa, mesmo que ela esteja em coma: eu te perdoo. Eu perdoei o fulano. O perdão é algo maravilhoso que eu conheci hoje na essência. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, que o Espírito Santo venha nos ensinar cada dia a profundidade da Tua palavra, a profundidade do Teu amor. Nossa, que oração, hein, gente? Obrigado, Alain, Luciano Gustavo, Rodrigo Renata, Eduardo Borges, Ednei, Rodrigo Garcia. Ô, meu irmão, grande abraço também. Tá aqui, nós estamos com 4 redes hoje, gente. Glauco, obrigado, Glauco. Cara, obrigado pelas tuas palavras também. Padre Rodrigo Elias, pô, sua bênção, Padre. Sua bênção, obrigado por estar conosco. Também Elisângela Mendes, Paula, minha grande irmã de caminhada de fé. Rô. Gente, se eu não conseguir ler algum nome aqui, depois eu respondo, deixa nos comentários, tá? E qualquer palavra que Deus coloque no seu coração, me mande no direct, me mande nas mensagens.
né? Vamos compartilhar esse evangelho de todos os dias. Então hoje estamos curados, hoje estamos libertos, hoje somos mais fortes, hoje aprendemos que nós não devemos viver com as bobeirinhas. Hoje nós aprendemos que nós não devemos querer que Deus destrua o outro porque ele também é filho. Hoje nós vivemos um derramar da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou fechando uma rede por vez aqui, que eu tô com as 4 redes aqui, gente. Na Missão Tua Fé e também na minha página pessoal. Para quem não acompanhou, essa missão começou, né, do meu Ministério da Palavra, dentro de um Facebook, de um Instagram da Tua Fé Missão Cristã, que Deus suscitou no meu coração. Mas agora eu abri para os meus amigos, eu abri para a minha rede pessoal, para que a gente tenha todos os meus amigos nesse momento que nós estamos passando, de unir a nossa oração, da gente ser melhor, da gente fazer a diferença no mundo.